Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Uma ótima quinta-feira para todo mundo, se é que é possível a gente desejar ótima quinta-feira para o torcedor do Fluminense, que não está tão incomodado assim com o resultado do jogo. Aliás, deve estar muito feliz com o resultado do jogo, pelo que viu em campo, né? Porque, olha, podia estar amargando uma derrota feia para o modesto Alianza Lima, mas está comemorando o empate, só que está comemorando muito preocupado com o que vem para o restante dessa temporada. Precisamos falar sobre prazo de validade. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Se puder deixar o like, é de graça, me ajuda muito. Se você puder se inscrever no canal Ilan FC e quiser se inscrever, clica aí embaixo, também é de graça e você aumenta aqui a nossa força. Estamos aí com praticamente 25 mil. Muito obrigado a todo mundo. Vamos lá, gente. Preparei nada para falar não, tá? Mas fiquei aqui pensando, noite mal dormida também, pensando o que está errado, o que está acontecendo com esse time do Fluminense. E cheguei à conclusão, quer dizer, não tem uma conclusão definitiva, até porque todos nós estamos pensando basicamente as mesmas coisas, né? Está todo mundo refletindo, todo mundo postando em redes sociais quais são os problemas, mas na minha cabeça, eu acho que tem muito a ver com a média etária desse time do Fluminense. Não dá para fugir disso, não é clichê, é apenas o óbvio. Por mais que o Diniz nem goste de abordar isso aí, por mais que ele tenha ficado zangadinho, quando foi questionado em entrevista coletiva recente, perde a linha, e dá para entender por que ele perde a linha, porque isso aí é obra dele. A escolha desse elenco que o Fluminense tem hoje, a manutenção desse elenco, a renovação do contrato de vários deles, que aconteceram recentemente, a escolha dos novos reforços e a escolha de quem, por exemplo, não vai ser utilizado e acaba sendo emprestado, é tudo obra do Diniz, junto com o presidente Mário Bittencourt. Eu estou demonizando e agora condenando o trabalho do Diniz definitivamente? Não. Mas, decididamente, há um erro de estratégia aí. O Fluminense hoje tem um time muito envelhecido. E para quem vai dizer, bom, mas já era envelhecido no ano passado e conquistou a Libertadores. Quem disser isso, está certo. Está certo. Já era envelhecido e conquistou a Libertadores. Já foi uma situação atípica, inusitada, de exceção. Exceção que confirma a regra. Porque se você pegar 50 times no mundo, 100 times no mundo que ganharam algo relevante nos últimos 10 anos, talvez o Fluminense seja o único desses 100 times que tem uma média de idade tão elevada quanto tem esse time. Então, gente, isso não é por acaso, isso é uma exceção. Exceções no mundo, na vida, existem e elas, em geral, confirmam a regra. Imaginar que uma exceção, como esse time, com essa média de idade, ter vencido uma Libertadores ano passado, vai repetir essa situação esse ano, é a mesma coisa que você imaginar que uma exceção vai acontecer 2 vezes consecutivas, tipo um raio cair no mesmo lugar 2 vezes. Difícil. É impossível o Fluminense ser campeão esse ano com esse time? Não é. Mas eu digo para vocês, é muito difícil. Com esse time, com essa formação, não é exatamente a formação de ontem, porque alguns estavam lesionados, mas os que estão lesionados também são jogadores velhos, para a gente usar a palavra certa aqui. Nenhum presta, não é sobre isso. A questão é todo mundo ao mesmo tempo. O Germancano não presta mais, o Keno não presta mais, o Ganso não presta mais, o Renato Augusto não presta mais, Douglas Costa, Felipe Melo, Thiago Santos, Samuel Xavier, Marcelo, Fábio. Nenhum presta. Hein, Ilan? Não, não é isso. Agora, todos juntos, todos ao mesmo tempo, você pode ter um time, um elenco com alguns veteranos, mas você não pode ter um elenco de veteranos com alguns jovens dentro, que é o que o Fluminense tem hoje. Galera, o Fábio tem 43 anos, vai fazer 44 esse ano, 44. Muita gente acha que ele falhou ontem. Eu acho que ele tem muito crédito, mas de fato era uma bola defensável. Foi do lado dele. Foi no cantinho, sim, mas ele estava no canto. A bola foi do lado dele, faltou velocidade de reação ali. Mas eu ainda acho que o Fábio é o menor dos problemas. Samuel Xavier também não é o grande problema, mas Samuel Xavier vai fazer 34 anos esse ano.
Thiago Santos vai fazer 35 esse ano. Felipe Melo vai fazer 41 esse ano. Felipe Melo não se aguenta mais, gente. Com toda a história que ele tem, louvável, elogiável, super elogiável dentro do Fluminense, o cara está com o nome na história do clube, né? E eu reconheço isso. Mas não dá mais para o Felipe Melo. Está muito claro. Ah, mas dava até 3 meses atrás, não dá mais agora? Sim, sim. Sim, para o jogador dessa idade, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, muda tudo. Vocês viram o Fred como é que decaiu de uma hora para outra, 2 anos atrás? De repente ele não tinha mais condição de jogar. Estava claro isso. E o Fred nem tinha essa idade. Então o Felipe Melo, infelizmente, parece nesse momento estar caminhando aceleradamente para a condição de ex-jogador. Felipe Melo vai fazer 41. Estou citando as idades aqui. Marcelo vai fazer 36 anos. Está com 35. Ontem proporcionou o contra-ataque do Alianza Lima, que saiu o gol, né? Errou um passe meio displicente, de trivela, quis fazer uma graça ali no ataque e não conseguiu correr atrás, claro, na cobertura para voltar. Ninguém alcançou o jogador do Alianza, muito menos o Marcelo. Ganso vai fazer 35. Cano agora vai fazer 37 ano que vem. É isso? É isso. Enfim, gente. Keno. E por aí vai. Renato Augusto, que ontem saiu com 20 e poucos minutos de campo, sem aparentemente ter acontecido nada, não disputou bola nenhuma, não teve nada que justificasse a saída dele. O que ele sentiu, o Renato Augusto, depois de 18 dias de treino, tranquilo, sem ter disputa de bola, no início do jogo ainda, saiu de novo. Então, gente, o que esses caras todos têm em comum? Todos eles têm contrato até o fim do ano que vem. Todos eles. Tem 2 exceções aí. Só 2. Marcelo, até o fim desse ano, e Felipe Melo até o fim desse ano. Os restantes, todos esses veteranos que eu citei, alguns já vão terminar contrato no fim do ano que vem com 38 anos, vários com 37, 38, e por aí vai. Vários deles, e são todos titulares. Né? Se você não acha isso anormal, desculpa. Se você não está vendo uma semelhança com um time de Master nisso aí, você deve estar desatento. Todos têm contratos até o fim do ano que vem. E a maioria deles, né, não citei, por exemplo, Douglas Costa, também contratado para essa temporada, a maioria deles já mostra uma condição física, né, que obviamente impacta na condição técnica deles, já mostra uma condição física precária hoje, em abril de 2024. Aí eu pergunto a vocês, como eles estarão em dezembro de 2024? Como eles estarão daqui a um ano, em abril de 2025? E mais do que isso, como eles estarão no segundo semestre, próximo do fim do contrato deles, ali em outubro, novembro, dezembro de 2025, quando termina o mandato do presidente Mário Bittencourt? Não por acaso ele fez esses contratos até o fim do mandato dele. Seria legal, seria louvável se fossem todos jogadores no auge, jovens. Mas essa turma toda com 36, 37, 38 anos, alguns com 41, 45. O Fábio vai terminar o contrato dele com 45 anos. Jogador de futebol, tá? Goleiro, excelente, mas jogador de futebol. 45 anos. Como é que esses caras vão estar no que vem? Como é que eles vão estar daqui a 6 meses? Se eles já estão assim agora. Então, gente, o Fluminense hoje, repito, é um time de veteranos com alguns jovens ali dentro. André, Martinelli, Arias. Quanto tempo vai durar o Arias no elenco? Daqui a pouco o Arias vai embora também. Então há questões aí muito claras na formação desse elenco, nas contratações feitas. Das 8, nenhuma vingou. Nenhuma das 8 contratações do Fluminense, já podemos dizer isso hoje. Nenhuma das 8 contratações vingou para esse ano. Renato Augusto era uma esperança, Douglas Costa acho que ainda é uma esperança, mas está na cara que ele já não rende nem de longe o que já foi um dia. Terans, que a gente está querendo ver jogar, entrou ontem, mostrou o quê? Alguém tem alguma convicção de que o Terans vai ser algo próximo do que se esperava? São essas contratações do Fluminense. São essas. E quem foi liberado? Luan Freitas, que está no Paysandu, zagueiro jovem, de boa qualidade, formado em casa. Fluminense hoje não precisa de zagueiro? Acho que precisa, né? Cadê o Luan Freitas? Paysandu.
Antônio Carlos contratado. Antônio Carlos, 31 anos. Rendeu? Deu certo? Vingou? É útil? É uma opção real para o Diniz? Respondam vocês. Iago, que está lá no Nova Iguaçu arrebentando, que poderia tranquilamente ser útil no meio-campo do Fluminense, um jogador que ontem faltou no meio-campo, fazer a bola chegar, fazer essa passagem entre defesa e ataque com rapidez, com drible, com finalização. Cadê o Iago? Não serve? Acho que não, né? Nunca teve oportunidade. Mas o Pirani teve, o Ganso tem cadeira cativa, o Renato Augusto, quando o Ganso não está, cadeira cativa. Como é que esses caras vão ter oportunidade? Como é que eles vão ter espaço? Eu pergunto a vocês. João Neto, faltou centroavante para o Fluminense ontem. Cadê o João Neto? Está emprestado. Para o Fluminense não serve. Os garotos demoram a se firmar? Demoram, mas se eles não tiverem oportunidade, eles não vão se firmar nunca. É tudo jogador que jogou um bolão na base, mas que com o Diniz tem chance, faltando 10, 15 minutos, de vez em quando, na vida ou na morte. Como é que vão se firmar? As vagas estão ocupadas pelos reforços, pelos veteranos, por esse pessoal contratado. Com qual critério? Mas as escolhas, gente, não foram minhas, não foram suas. As escolhas não foram aleatórias, as escolhas foram do treinador, foram do presidente, foram da comissão técnica, foram do scout, foram da diretoria do Fluminense, enfim. Né? Tem que haver responsáveis. O elenco está bem montado? Estou perguntando a você, me responde aqui nos comentários se o elenco está bem montado. Saiu o Nino, vai sair o Arias, daqui a pouco pode ser que saia o André também. E aí vai ficar só os veteranos, os poucos jovens que tinha, ou que tem, tchau. Vão repor como o Nino? Repuseram com o Antônio Carlos? Vocês acham que o Fluminense está bem servido de zagueiro? Como é que vai ser reposto, com que nível vai ser reposto o Arias quando ele sair? E o André? Hã? Gente, a situação é bem preocupante. Eu não acho que o Fluminense vai ser eliminado na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. Estou fazendo esse comentário dizendo a vocês o seguinte: o Fluminense vai se classificar. Eu acho que vai se classificar. Eu acho, tá? Não está jogando futebol nem para classificar jogando no Rio. Mas eu acho que vai se classificar. Ali na base da força da torcida, Maracanã, muito possivelmente deve fazer 9 pontos em casa, acredito eu, e vai acabar classificando. Mas com muito mais dificuldade do que seria razoável. Assim como teve muito mais dificuldade do que seria o aceitável num jogo contra o Alianza Lima, no Peru. Um time que não ganha de time brasileiro há 23 partidas, agora 24. Quer dizer, um time muito modesto, que estava satisfeito, feliz da vida no fim do jogo, com o empate com o Fluminense, contra esse Fluminense que não jogou nada. Então, gente, quero dizer a vocês o seguinte: o Fluminense vai classificar. Mas tem um cenário, uma perspectiva muito preocupante para o restante desse ano e, por que não dizer, para o ano que vem, com esse elenco montado. Está montado esse elenco. Ele não vai sair mandando embora ninguém agora. Não vai rescindir contrato com esses veteranos que têm contrato, têm compromisso até o fim do ano que vem. Então o Diniz, no fundo, está numa situação difícil, né? Está se cobrando muito dele agora, mas cadê a atuação e tal? Depende um pouco dele, sim, de estratégia, de variar a forma de jogar, esse toque para o lado eterno, para o lado, sem infiltração, sem passe vertical. Depende dele, sim. Depende de refazer isso aí, repensar isso tudo. Mas uma grande parte do que o Fluminense ainda pode fazer na temporada depende também de jogadores mais jovens, de ter um time mais leve, mais veloz, mais atualizado. E não tem. E não terá. O Fluminense não vai agora contratar mais 5 jogadores e mandar embora 5 ou 6 que de fato já não tem condição nenhuma física de jogar futebol. Isso não vai acontecer. Então, meus amigos, Diniz tem uma alternativa, é olhar para a base, é de fato entender isso aí que eu estou dizendo, né? Não precisa entender de mim porque ele não vai me ouvir, mas ele ter um arrobo de bom senso e entender que ele precisa rejuvenescer esse time, rejuvenescer o elenco. Não vai ser contratando um monte de gente, mas ele tem a solução dentro de casa, de graça, com a base. Pode demorar um pouquinho para que eles vinguem, para que eles se firmem no time principal. Mas só vai acontecer isso botando para jogar. Se não rejuvenescer, se não der um ar fresco aí, uma renovada nesse elenco, no time principal,
ele vai continuar sendo vítima dele próprio, dessa circunstância, dessas escolhas que ele próprio criou. Agora é com ele. Tá bom? Concorda? Não? É uma reflexão. Bota a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!